Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aquário novo é tema de vídeo. Logo logo vai estar chegando um vídeo legal aí pra vocês, tá? Aquele ali é o nosso mudário. Daqui uns dias já vai estar pronto pra mandar embora aí algumas mudas. Fique atento, vou estar colocando aí nos grupos de WhatsApp, pessoal que faz parte dos grupos que eu administro ou até outros grupos. E também vou estar colocando na nossa comunidade, tá bom pessoal? Então fiquem atentos, vai ter muita novidade. Vai ter peixe aí a partir de R$2. R$2. Muito barato, dá pra você ter aquário à vontade aí na sua casa, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre vários temas dentro do aquarismo. É um mix de dúvidas de inscritos, assuntos até polêmicos, tá? Então vamos lá, fica com a vinheta e na sequência eu já vou vir com as perguntas. Valeu pessoal! Então vamos lá pessoal, vamos para a primeira pergunta. Antes disso, só quero pedir para você deixar o seu like, comentar no vídeo qual dúvida você tem. Eu venho com a parte 2 desse vídeo, falando aí as dúvidas dos inscritos, tá? E também compartilha com o seu amigo que está iniciando no hobby, ou algum amigo que tem alguma curiosidade e quer iniciar no hobby. Vamos dar essa força aí pro pessoal, tá bom? Então a primeira pergunta de hoje é da Lívia, é sobre os zoanthus, tá? Ela falou que eles são muito lindos, maravilhosos, segundo ela, mas por que são tão difíceis de manter eles? E também fazer eles abrir, né? Aqui eu tenho algumas colônias, não sei se dá pra ver aí do vídeo, depois eu vou deixar um take pra vocês no final. Vocês viram a bagunça que tá aqui, a gente tá arrumando, viu pessoal? Não vai ficar assim não. E eu também tinha dificuldade com os zoanthus no começo, tá? Zoanthus, paletô, principalmente zoanthus. Eles, digamos que se desenvolviam muito pouco, eles não abriam, e quando abriam não ficavam com aquela coloração bonita, forte, que a maioria das pessoas esperam aí desses corais, tá? Eu já mostrei os vídeos dos produtos da Chasqui Reef. Temos aqui alguns produtos da Chasqui Reef. Temos o Supreme Wet, que é muito bom, tá? Ele é ótimo para coral soft, LPS e também SPS. Depois que eu comecei a dosar esses produtos da Chasqui Reef, os corais começaram a se desenvolver de uma forma que em 20 dias eu consegui fazer muda deles, né? Daqui pra cá é tudo base nova. E eu retirei deles aí depois que eu comecei a dosar os produtos, tá? Esse é o Supreme Dust. Vai dosar 2 vezes por semana esse produto, Lívia. Porque é muito bom, tá? Você tá com um aquário novo aí, eu indico você tá usando esses produtos, tá? E também o Supreme Probe. O Supreme Probe, ele vai ajudar muito em aquários novos, tá? Além de aumentar a população aí de copépode, rotífero também no seu aquário, ele vai auxiliar a diminuir o nitrato e o fosfato, tá? Então você não vai ter aquelas diatomáceas em excesso no seu aquário novo. Você não vai ter problema aí com cianobactéria. Eu arrisco dizer que até com alga filamentosa vai ser difícil de você ter algum tipo de problema, tá? Esse aquário ele tá com 2 semanas de montado, por incrível que pareça. Se você olhar no vídeo, não tem quase diatomácea, tá? Essa água, ela veio de doação de um amigo. Valeu, Tiagão, tamo junto. E eu dosei os produtos desde o primeiro dia que eu montei o aquário, tá? Então, tinha amônia, tinha nitrito, e mesmo assim eu dosei, tá? E 7 dias depois, fazendo os testes, eu não sou contra teste, pessoal. Eu sou contra a pessoa ficar bitolada em fazer teste, tá? Eu faço teste, eu tenho um monte de teste aqui dentro, tá? Só que não tem necessidade de fazer teste todo dia, ok? Então, você vê aqui um aquário com 2 semanas de montado, tá? E muito bom. Então, Lívia, eu acredito que a paciência é a chave de tudo no aquarismo, tá? Se você não tá tendo sucesso com os seus zoanthus aí, mais de 1 semana ele fica sem abrir, alguma coisa de errado tem, tá? Você pode estar começando usando aí o iodo e o potássio, tá? Tem várias marcas. Eu utilizo o iodo da
Siquem, se quem estiver vendo o vídeo me patrocina aí. E tem da Oceantec e o potássio. Aí Oceantec me patrocina também, ó. Tô precisando. Fechou? Então, é isso. Tá, Olivia? Você não precisa ficar chateada porque os seus corais não estão abrindo com um máximo de intensidade aí, que seria o ideal, ok? A próxima pergunta, pessoal, é do Felipe Silva. E ele perguntou sobre aquário marinho também, tá? Ele me perguntou aqui: dá para tocar um aquário marinho sem skimmer e também sem danificar, sem danos aos animais e ao sistema? E se tiver como, tem alguma forma alternativa para eu estar tocando esse aquário? Ó, Felipe, dá para tocar um aquário marinho sem skimmer, sim, tá? Você vai ter um pouco mais de trabalho, tá? Isso é verdade e não dá para esconder isso, tá? O ideal aí num aquário sem skimmer é você estar fazendo uma TPA de pelo menos 10%, depende muito da população de peixes e corais que você tem, dos corais que você tem também, porque se você tiver alguns corais aí como torche, hammer, corais que fazem aquela guerra química, o ideal é você estar eliminando aí esses nutrientes que o skimmer elimina, você vai ter que fisicamente eliminar através da TPA, tá? Acaba não sendo muito custoso benefício para você. Então, muitas vezes compensa até você fazer um skimmer caseiro, que tem vídeo no canal, tá? Lógico, você vai ver o tamanho do seu aquário e vai dimensionar aí pro tamanho do seu aquário. E você vai ter uma economia ali significativa, tá? Mas eu acredito que se você não quiser tocar o seu aquário com skimmer, se for um naninho aí que vai perder espaço, alguma coisa assim, dá para você tocar de boa aí, com uma TPA semanal. E se você tiver corais simples, nem TPA você vai precisar, tá? Zoanthus, Palitoa, Mushroom, Xenia Pompom, esses corais eles não vão fazer tanta guerra química ali a ponto de você ter um prejuízo aí durante a semana. Então você vai poder fazer, sei lá, uma TPA durante um mês, ou dependendo, uma TPA a cada 15 dias de 20%. Isso aí é muito da percepção do aquarista. É aquilo que eu falo. O aquarismo não é uma ciência exata, tá? Eu posso falar para você fazer exatamente o que eu fiz aqui nesse aquário e não dá certo, tá? Eu posso falar para você alimentar com os alimentos que eu alimento os meus corais, os meus animais. Inclusive eles comem a mesma ração que o beta, tá? Que os acarabandeira. Eu não mudo ração, não coloco ração para peixe marinho e peixe de água doce. É a mesma ração. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Então, não existe uma receita para o aquarismo. Não é uma ciência exata. Então, dá sim para ter um aquário marinho sem skimmer, sem danificar aí o seu sistema, sem prejudicar os seus animais e gastando pouco. Se for possível, eu indico estar fazendo pelo menos um skimmer caseiro. E também falando de skimmer, pessoal, estamos desenvolvendo aí um skimmer 3D. Vai estar abaixo da média de preço do skimmer mais barato aí para nano, tá? Então esse skimmer vai tocar até 200 litros. A gente está projetando ele, vai ficar um negócio legal. Projetando não, ele já está em teste na verdade, não nesse aquário, no outro. E assim que passar nos testes que eu julgo necessária a qualidade, a gente vai estar colocando aí para venda no nosso canal, vou divulgar, e também no meu WhatsApp, tá bom? A pergunta número 3 aí, pessoal, é 3, é da Luana. Por que mudar o pH rapidamente pode ser tão perigoso? Essa pergunta é mais focada para o aquário de água doce, tá? O pH, Luana, ele nada mais é do que determina aí a alcalinidade da sua água, tá? Ou acidez. E quando você tem uma flutuação muito grande, isso aí pode gerar vários problemas aí no seu sistema, não só nos peixes, tá? Plantas, invertebrados, até no seu sistema bacteriano aí, no seu filtro, tá? Manter um pH estável não é difícil, tá? É algo até que fácil e também evita você de ter vários problemas. Eu não tenho o neutral buffer aqui, só tenho o acid buffer. Você pode estar dosando, tá? Esses produtos no seu aquário. Eu não sei a fauna que você tem aí. Eu, como tenho a maioria dos meus aquários aqui são de água ácida, então eu tenho esse acid buffer.
Mas eu tenho um alcalinizante aqui natural, que é o Mineral Mix. Ele ajuda também em aquários plantados, tá? Aqui, não sei se está focando direito. Ele ajuda em aquários plantados e ele vai estabilizar o seu KH, tá? Estabilizando o seu KH, você vai conseguir tamponar o seu aquário, tá? Então, você vai encontrar primeiro ali o seu pH e dosando esse produto, você vai subir o seu pH, tá? Então, se você tem aí o objetivo de ter um aquário Black Water, que é aquele aquário mais escuro, cor de chá, ou até um aquário biótopo, sem estar com água escura, porque tem gente que não gosta, o ideal é você estar usando o acidificante, o regulador para aquários ácidos, tá? Dá para você fazer aí métodos naturais, tá? A folha da amendoeira, a folha da goiaba, que é a que eu utilizo, tronco de goiaba, tronco de aroeira, mas está proibido. Então, o mais indicado aí que eu indico é a folha da goiaba, tá? A folha da amora também, embora tenha espécies de amora que são tóxicas para os peixes. Então, na dúvida, vai na folha da goiaba, tá bom? A mais marronzinha que você encontrar aí na plantação perto da sua casa, não sei se você é do interior, ou em alguma loja de produtos naturais, você pede lá uma folha para fazer chá de goiaba, o pessoal vai te entregar lá um saquinho, é baratinho, 3, 4 reais, tá bom? O perigo em você ter uma flutuação no pH do seu aquário, óbvio, todo aquário vai ter uma flutuação durante o dia, tá? Mas o perigo de você ter mais de 0,4 em um curto espaço de tempo é gerar um estresse hormonal e osmótico nos seus peixes, tá? Então, uma vez, 2 vezes, não vai ser mortal para eles. Mas imagina isso todo dia. É a mesma coisa de você ficar, chulamente falando, no escapamento de um caminhão ali, todo dia fungando aquela fumaça. Uma hora vai prejudicar você, entendeu? Pode ser rápido, tá? Então, eu tentaria manter a estabilidade aí do seu aquário com produtos naturais, a princípio, tá? Se você não tiver sucesso com isso, aí sim passaria para os produtos aí industriais, tá? É difícil não ter sucesso com os produtos naturais. Se você quiser subir o pH da sua água, você pode estar colocando aí uma bolsinha, uma bagzinha de aragonita, que é a concha moída, é o substrato do aquário marinho, tá? Um pouco mais grossa, talvez, não precisa ser tão fina assim. Uma bagzinha dentro do seu filtro. Ou um pedacinho de esqueleto calcário, que é coral morto. Vai em alguma loja de aquarismo que tenha aquário marinho. Eu acredito que o vendedor aí vai até te arrumar um pedacinho de esqueleto calcário, ou então vai te vender um esqueleto ali, 5, 10 reais, um esqueletinho. É barato, tá? Você não vai colocar inteiro, você vai colocar aos poucos. Porque libera cálcio na água, magnésio, isso aí vai alcalinizar bastante sua água. E se a sua fauna for uma fauna tropical, vamos dizer assim, 7.2 para baixo, pode estar prejudicando os animais, tá? Então, espero ter solucionado sua dúvida. A próxima pergunta, pessoal, a quarta, é do Matheus Joias. Ele perguntou aqui: eu posso colocar peixe no dia que eu encho o aquário? Por que preciso deixar o aquário ciclando por pelo menos 30 dias? Então, Matheus, tem como você colocar peixe no mesmo dia que você monta o aquário, tá? É seguro? Eu julgo que não, tá? Tem gente que fala que tem gente que alimenta muito esse lado apressado do aquarismo. Eu aconselho você a não fazer isso, tá? Até esse aquário, eu acredito que eu fiz errado de deixar 2 semanas. Só que foi uma emergência, tá? Como eu falei, o outro aquário tava vazando. Tem vídeo anterior aí, short, se eu não me engano, mostrando o aquário vazando. No final das contas, pessoal, a bomba de circulação tava jogando água para fora do aquário, tá? Foi solucionado isso aí. Molhou o móvel por baixo, foi uma dor de cabeça danada ali, mas foi solucionado. Depois eu vou estar trazendo aí um vídeo fazendo o novo layout desse aquário, tá? Já mudei algumas coisas lá, vou mostrar para vocês depois. E vou estar fazendo um novo layout aí, tá? Matheus, dá para você
dá para você colocar peixe no mesmo dia, tá? Tem inúmeros produtos aí que prometem isso. Eu indicaria você deixar a natureza trabalhar ao seu favor, tá? Então no dia que você montar o seu aquário aí, a sua água vai estar zerada. Vamos supor, você pegou o seu substrato virgem, um aquário virgem, um filtro virgem, tudo novo. Vai montar o seu primeiro aquário. Você não vai ter vida nenhuma ali, certo? Os animais, assim como a gente, precisa aí de bactérias benéficas para estar digerindo, para estar se alimentando de sujeiras ou de micro-organismos, bactérias maléficas que possam fazer algum mal aí para o seu aquário, tá? E tem as bactérias nitrificantes, que são as bactérias que vão comer aí a decomposição do seu aquário. Então, o peixe fez um cocôzinho, um xixi, ele foi lá pro filtro, aqueles anéisinhos que tem dentro do filtro, que são as mídias biológicas, ali é a casa das bactérias, tá? Então, você colocando o seu aquário para ciclar, você não precisa dosar produto, você não precisa ficar enchendo, entupindo de acelerador biológico, isso, produto para eliminar amônia, denitrate, que é para tirar o nitrato depois na última fase da sua ciclagem. Você pode deixar a natureza trabalhar do jeito que ela sempre fez, tá? Você pegar aí, cientificamente falando, a história da humanidade, era tudo lava, aí depois virou tudo pedra, né? Acho que foi isso, não lembro, não tava lá, né? E com uma poça de água e ali um raio, foi gerando micro-organismos, foi gerando aminoácidos que deu origem à vida, tá? Tem teorias mais fundamentadas, tem teorias diferentes, tem a história do Adão e Eva, que é mais difundido nas religiões, não vou entrar nesse mérito, tá? Mas eu acredito aí que se você deixar a natureza trabalhar ao seu favor, você vai ter um sucesso aí enorme no seu aquário, tá? Então, o que eu indico você fazer? Monta o seu aquário do jeito que você quiser ali, com o seu layout. As plantas podem ir desde o primeiro minuto ali da montagem do seu aquário, tá? Coloca uma metadinha de água já no local que o aquário vai ficar, e aí você vai fazer o plantio ali, tá? Por quê? Essas plantas vão te ajudar, te auxiliar na sua ciclagem. Já vou te explicar o porquê. Você terminou de encher o seu aquário, você vai ligar o seu aquecedor, você vai ligar o seu filtro, já com um perlon dentro, com a mídia biológica. Nesse momento não precisa carvão, tá? Então só um perlonzinho ali para segurar a sujeira grossa, que vai ter, aquela poeirinha do substrato e tudo mais. E também a mídia biológica, que vai ser a casa das bactérias. Eu indico você estar usando um bom eliminador de cloro, tá? Eu gosto bastante do Maramar, mas tem gente que usa outras marcas. Eu usei bastante o Protect Plus, muitos anos, tá? Só que chega um ponto que a gente acaba tendo tanto aquário. Esse aqui é com água, ainda não, mas vai ser com água de torneira, que a reposição já está sendo feita com água de torneira. Aquele é com água de torneira. Os outros aquários que eu tenho, que vai passar para cá depois, são todos com água de torneira. Então imagina, tem que comprar Protect Plus toda semana. Haja dinheiro, né? Então tem gente que faz o anticloro caseiro, tem gente que faz aí outras formas, deixa a água decantar, o cloro evaporar, é uma forma válida também, tá? Você pode estar pegando a água da forma que você quiser tratar, tá? Tirando o cloro, é o ideal. Montou o seu aquário, você vai pegar a raçãozinha ali que você vai comprar primeiramente aí junto com seus equipamentos e vai jogar ali como se estivesse alimentando os seus peixes, tá? Isso vai servir para dar um start no seu aquário. Ah, mas como que vai dar um start no meu aquário sendo que não tem biologia nenhuma? Você pode introduzir biologia no seu aquário com um pedacinho de peixe de água doce, se for um aquário de água doce. Se for um aquário marinho, você pode introduzir camarão ou algum peixe de água salgada. Isso aí vai gerar amônia no seu aquário. A amônia é um composto tóxico químico e só presta para matar o que tem ali, tá? Eu já perdi aquário inteiro por conta de amônia. Então, justamente por pressa, tá?
Então, vai dar amônia. Você vai ali observando, vai ficar um cheiro ruim. Às vezes no marinho fica um cheiro ruim e no doce não, tá? Aquilo que eu falo, não é uma regra 100% aplicada a todos os casos aí, tá? Então, você vai medir o pH, a princípio, da sua água, ver se tá ali compatível com a fauna que você vai querer. Você vai medir o KH da sua água, se você quiser um aquário com plantas, ok? E, consequentemente, depois de 4, 5 dias de aquário montado, se você tiver como, tá? Que é um teste um pouco mais caro, comprar um teste de amônia, ok? Faz o seu teste de amônia, 5 dias vai estar em média aí 0,5, né? 0,50 que fala. O ppm da sua amônia. E isso é bem tóxico na maioria dos aquários, tá? Não vou entrar no caso de toxicidade mediante pH, essas coisas, porque isso é tema para um outro vídeo, tá? Mas você jogou a comida, aí deu amônia, as bactérias vão começar a comer a sujeira ali, a amônia, vai consumir a amônia que tem ali. Essas bactérias vão ter que expelir isso que elas comeram, certo? Seu cocôzinho da bactéria, que vai ser o nitrito, que é um outro composto químico, e ele é mais mortal do que a amônia, tá? Deu nitrito na sua água, geralmente aí no 12º, 13º dia de aquário montado, tá? Se o seu sistema for totalmente virgem. Se você pegou um aquário já com substrato usado, tá meio úmido ali, rocha viva, ou um filtro aí que já foi usado e não foi lavado por um antigo dono, alguma coisa assim, vai ficar uma colônia bacteriana ali que vai acelerar um pouco esse processo, tá? O nitrito, pessoal, no aquário de água doce, eu julgo ele como o último estágio da ciclagem, tá? Então o nitrito zerou, você já pode introduzir animal aos poucos, ok? Coloca aí um peixe a cada 2 dias. Se o seu sistema for bem dimensionado, a sua filtragem for bem dimensionada, colocar 2 peixinhos por dia, 3 peixinhos por dia, isso não vai ser prejudicial. Mas aquilo, sempre com cuidado. E principalmente, hoje, inclusive, um cliente entrou em contato comigo, pediu um auxílio aí, porque o peixe estava indo dessa para melhor, porque a sogra exagerou na comida. Então, é algo que a maioria dos iniciantes erram, tá? Vai com calma na comida, pessoal. Pode fazer jejum, dia sim, dia não, a comida, o peixe não vai morrer de fome, tá? Então, o peixinho do rapaz não aguentou. Teve uma piora ali muito rápida, ele veio buscar o produto que já tinha combinado, mas não aguentou, coitadinho, tá? Então, vai com calma, dá um pouco de comida por dia. A maioria do pessoal vai começar com beta, 2 bolinhas por dia, pessoal. O peixe não vai morrer de fome, tá bom? Terminou o nitrito no seu aquário, isso aí geralmente no 12º, 13º dia, você introduziu os seus animais. O ideal, pessoal, no aquário de água doce, bem povoado, é você fazer a TPA, a famosa TPA, a cada 15 dias, tá? Então, você pode estar trocando pelo menos 20% da sua água aí a cada 15, 20 dias, tá bom? Que não vai fazer mal, vai ajudar o seu sistema. Inclusive, as plantas irão consumir o nitrito, que é o 3º estágio da sua ciclagem, tá? Então, quando um aquário tem nitrito, as suas plantas vão se alimentar e elas vão crescer. Esse aquário tá ciclando, ó. Tava tudo rasteirinho as plantas, olha como já tá na metade do aquário. Daí eu vou fazer uma poda, vou colocar elas tudo nos massinhos e já vai estar pronto para venda, tá bom? Então, deixa eu ver o nome do rapaz que eu esqueci. Matheus. Espero ter solucionado aí sua dúvida, tá bom? Essa é a penúltima pergunta, pessoal. Então, já vai se preparando aí para dar o seu like, comentar, tá? Compartilha com seus amigos. Espero estar ajudando bastante gente aí, tá? E essa pergunta vem da Jéssica. Ela me mandou no privado, inclusive. Não foi nos grupos, porque ela ficou, acho que com receio, alguma coisa assim, tá? É uma pergunta meio polêmica, tá? Considerando o cenário econômico atual do país,
Até onde você indica economizar e como isso pode influenciar na qualidade do seu aquário. E perguntou aqui se eu acredito que após as eleições, né, a situação irá melhorar a ponto dela poder comprar uma luminária decente e sair da luminária de refletor. Ó, Jéssica, a luminária de refletor não tem problema, tá? Esse aquário, inclusive, ele tá sendo tocado com LED aqui, mas tem refletor também, tá? Depois eu vou estar mostrando para vocês nos próximos vídeos aí, tá? Então, não precisa se preocupar em trocar a sua luminária. Só se você quiser um desempenho melhor aí dos seus animais ou das suas plantas, não sei se o seu aquário é de água doce ou marinho, tá? E economizar, eu acredito que é legal você tentar economizar, fazer o mais barato possível, mantendo a qualidade, sempre, independente se está perto de eleição, se não está, quem esteja lá comandando esses meros mortais que somos nós, né? Eu já falei umas 22 vezes isso, então eu não vou repetir, meio que repetitivo demais ficar falando que você não precisa economizar quando tá um lá, quando o outro tá, você tem que gastar, tá? Você pode estar fazendo um negócio aí legal, independente de questão financeira do país, independente de questão política, geopolítica e tudo mais, que aqui não vem ao caso, né? Mas todo mundo sabe, eu acredito, as minhas convicções aí, não vem o assunto aqui no momento, tá? Mas eu acredito que se você puder economizar dentro do aceitável ali, não prejudicando o seu sistema, não prejudicando os seus animais, sem fazer loucura, tá? Eu já vi gente falando pra jogar cal dentro do aquário, pra resolver problema, essas coisas. Isso aí já é loucura, tá? Tem um cara que é viciado em jogar vodka no aquário dele. Não sei que graça que tem. Eu sei que vai ajudar ali a combater alga e tudo mais, mas poxa, tem produto próprio pra isso. Não precisa jogar vodka lá dentro do seu aquário, entendeu? Então, vai muito do bom senso da pessoa, a questão de economizar, tá? Eu acredito que vai melhorar a situação do país, sim. Você vai conseguir comprar umas luminárias top aí. Inclusive, você pode comprar comigo, tá bom? Só me chamar que eu tenho umas luminárias legal aí. Se o aquário for nano, naninho, marinho, tem a luminária correta. Se for um aquário maior, tem as luminárias aqui, ó, da ACPET, pessoal. Muito boas as luminárias do pessoal, viu? Essa aqui é própria para marinho, branca e azul. Chique show essa luminária. E baratinha, viu? Entre em contato comigo pelo WhatsApp. Eu te mando o catálogo e você escolhe lá o que você quer. Tem mais de 1000 produtos no catálogo. É impossível não ter coisa lá que você precisa. E finalmente, a última pergunta. A pergunta do Júnior. Você me chamou? Deus me livre, guarda. A pergunta do Júnior. Do seu ponto de vista, Orlando, qual a importância da água de RO e a reposição de água doce? Como deve ser feita em aquário marinho? Júnior, água de RO, na minha opinião, ela é sim a segunda melhor água que tem para aquário marinho, tá? A primeira, indiscutivelmente falando, é a água natural, desde que extraída aí corretamente e tudo mais. Tem coisas no aquário marinho que você não tem necessidade de introduzir, que são coisas que tem no mar. Eu vi há pouco tempo atrás que tem animal aí que está sendo capturado na costa brasileira, inclusive lá no Ceará, e os animais estão com sertralina no organismo, pessoal. Então, isso aí é nocivo para a saúde dos animais que estão no oceano. Imagina colocar isso dentro do seu aquário. Não tem necessidade, né? Então, a água do mar já foi a primeira alternativa para o aquário marinho, tá? Atualmente, voltando à pergunta anterior da Jéssica, por conta de custo, a água da torneira, desde que bem tratada corretamente, tem vídeo meu falando como fazer a água da torneira legal para você colocar no seu aquário de água salgada. Desde que tratada corretamente a sua água, você pode estar entrando em contato aí com a sua companhia de água da sua cidade ou do seu distrito aí onde você morar.
para pedir um teste laboratorial aí, ou pegar a água mesmo que chegue aí na sua casa e fazer um teste. Não é muito mais do que R$100, tá? O RO é uma ótima saída para você eliminar tudo que é de ruim da água. Mas você também vai tirar tudo que é de bom. Você vai ter só H2O pura, tá? É água pura. Então você vai ter que dosar tudo, tá? Ai, mas a água de RO vem com fosfato, a água da torneira vem com fosfato, a água da torneira vem com nitrato, vem com silicato. Tem produto que tira isso, pessoal. E você vai gastar menos com esses produtos. São produtos de longo prazo, você não vai trocar toda semana esse produto. Pelo menos 6 meses. Então, você vai gastar menos com esse produto do que trocar uma membrana de um filtro de RO. Entendeu? Respeito quem quer usar filtro de RO. Eu não utilizo. Por questão de comodidade também minha. Não quero fazer um sistema daquele para colocar na minha casa. Não tenho o porquê fazer um sistema daquele. Tá? Quem quiser água de RO, eu vou vender, tá, pessoal? Água de RO. Quando inaugurar aqui a Aquachile, vai ter. Mas nos meus aquários, não vai entrar água de RO, ok? Então, eu tenho esse posicionamento bem forte. Inclusive, teve gente no último vídeo aí. Quero que você assista meu vídeo, hein, cara. Teve gente no último vídeo que falou que eu tô fazendo um desserviço pro aquarismo. Eu não julgo isso aqui como um desserviço, tá? Aquele ali como um desserviço, eu não julgo isso, tá? Acho que a gente tá se importando muito com o que as pessoas fazem. Se o cara quer ter tal peixe, ele é louco, porque esse peixe não se dá com o sistema que ele tem, tá? Deixa o cara ser feliz, entendeu? O meu primeiro aquário foi um aquarinho de 12 litros, que tinha lá dentro, tinha dojo, tinha beta, tinha acaradisco, tetra negro e carpa, entendeu? Eu tinha 6 anos de idade. E eu era super feliz com aquele aquário. Meus bichos não morreram porque a minha mãe desmontava o aquário toda semana pra lavar as pedrinhas. Eles morreram porque o aquário trincou, a gente usou um silicone que não era correto e por isso sim, morreram. Então, depois dos meus 8 anos, eu nunca mais tive aquário, fui ter aí depois de adulto já, mas sempre tive contato lá onde eu trabalhei. Não fui autorizado a falar o nome deles, então não vou falar, tá? Mas onde eu trabalhava tinha um aquário marinho lá, sempre trabalhei com animal, tá? Então já são aí quase 12 anos trabalhando com animal de pequeno porte, médio porte também, animal exótico, inclusive, tá? Então, eu acredito aí que tem várias vertentes dentro do aquarismo, tá? Tem gente que vai querer água de RO, tem gente que vai querer água natural, tem gente que vai querer um sal, sei lá, um Red Sea, tem gente que vai querer um Veromar. Eu uso o Veromar, entendeu? É um baita de um sal. Os testes dele são baitas de uns testes, entendeu? Então, é muito questão de aplicação, também de quanto que você tem para investir, tá? E não é porque você tem para investir que você não vê aquela necessidade. Vai pelo mais simples, não tem problema nenhum. O aquarismo, pessoal, é para você ser feliz, para você ficar à vontade. Não é para você seguir regra ali, seguir dogmas. Tem que ser exatamente aquilo, porque senão não vai dar certo. Não, isso acabou, entendeu? Pega os antigos aquaristas. Não tinha frescura. O cara pegava um negócio no mar e jogava lá no aquário dele. Não tinha profilaxia, não tinha nada disso, tá? É legal você fazer uma quarentena dos peixes que você vai colocar no seu sistema. É legal. Mas se você não tem a possibilidade, você não vai deixar de pegar um peixe por conta disso. É arriscado. Mas você assume o erro. Você assume o risco. Entendeu? Então, são questões aí que a pessoa tem que ver o que é melhor ali no bolso dela, tá? E a questão da reposição de água doce no seu sistema, o Júnior. Aqui eu reponho, esse aquário eu reponho com regador, tá? Tem um aquário pequenininho ali que é a quarentena, onde eu aclimato as molinésias também para vender. Inclusive tá com filhote lá. O pessoal que fala que em aquário marinho a molinésia não vai criar, criou. Tá com um filhotinho lá. Não vai dar pra filmar porque é escuro, não coloco luminária na quarentena. Então não vai dar pra filmar. Mas lá tem um repositorzinho 3D, tá? Então dá pra você criar um repositorzinho 3D. Dá pra você colocar caixa de reposição aí
encher a caixa 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Depende muito do local que está o seu aquário, tá? Aonde estavam os aquários antes, está sendo desmontado, ficar meio que ao ar livre. Então a evaporação é bem grande. Então eu reponho aí em todos os aquários, são 8 aquários, uma média de 20 litros por dia. Não só marinho, tá? Água doce e marinho. Nos aquários marinhos aí, em média, 1,5 litro, 2 litros por dia, tá? Um aquário de 86 litros que tava lá. Esse aqui de 125 litros, tá no ambiente já controlado, no ambiente sem muita movimentação de vento, essas coisas. Então aqui não evapora tanto. Então aqui tá sendo 2 litros a cada 2 dias para um aquário de 125 litros, tá bom? Então é muito relativo ao ambiente que o aquário tá, ao sistema que você tem, tá? Por isso que se for um aquário de água salgada, um aquário marinho, eu deixaria aí a sua salinidade 1022, porque se abaixar o nível da sua água aí consideravelmente, você não se atentar a isso, não tiver uma repositora, não vai passar dos 1025, tá? Lógico, se for um aquário pequeno, vai passar fácil, mas acima de 50 litros você já minimiza esse risco, tá bom? Então, eu sempre tento manter aí 1022, 1023 esses aquários marinhos, já por conta disso. Falta tempo, pessoal. Agora são 9h48, eu tô terminando de gravar o vídeo, daqui a pouco vou editar e postar até meia-noite. Então, tá vendo? Não dá tempo de fazer muita coisa. Tem que alimentar ainda. Aqui eu acendi para fazer o vídeo, mas já teria desligado para vocês, entendeu? Então, é isso aí, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o seu like, isso aqui ajuda pra caramba, tá? Pro YouTube ver que o meu conteúdo é legal, que as pessoas gostam. E compartilha aí com seus amigos, com seus parentes. Tem algumas dúvidas aí sobre aquarismo. E mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Valeu, pessoal. Fique com Deus.